ao Somente Podcast. Eu sou a Magna Graça, estou comigo o digníssimo namorado do Rafa. E hoje nós estamos com o Paulo Roberto, uma presença ilustre aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado, é um prazer, né, estar aqui com vocês, né? É uma honra, inclusive. Estamos aqui para bater um papo aí agradável com vocês. Com certeza. Bom, hoje o drink do Paulo, nós estamos conversando aqui, tem tanta história, nós estamos conversando aqui e nós já acabamos de tomar o drink. Mas o drink é um frozen de graviola com picolé de graviola, ficou sensacional. Show! Nós vamos deixar a receita para vocês. Isso mesmo. Paulo Roberto é professor há mais de 30 anos de doma, marcha, equitação, casqueamento e farreamento. Já formou mais de 4.500 alunos em todo o Brasil. É produtor rural, criador de manga larga machador e instrutor das associações do Manga Larga Machador, da Campolina, Pega, e também é consultor rural do Globo Rural. É muita coisa. É muita história. É muita história. Muita história e vai contar tudo pra gente hoje. Vamos bater um papo. Bom. Eu acho que eu já vou começar... Com as curiosidades, né? Não, eu já vou começar com uma notícia impactante. Olha, vamos lá. Vamos lá? Ixi. O Paulo, gente, ele participou de um projeto da ONU que, assim, ele me contando aqui, eu achei muito legal. E conta um pouquinho pra gente desse projeto, Paulo. Só uma coisa, que ele vai contar bem direitinho pra vocês, mas de todo o Brasil, penso, o Brasil é grande demais, né? Ele estava entre as 6 fazendas escolhidas com um papel sustentável por um projeto da ONU que foi apresentado lá em Madrid. Isso é muito legal. Conta um pouquinho. Histórias. Isso é um projeto que o governo inglês, né, junto com alguns outros países da Europa, eles mandam a verba para o Brasil para fazer assim projetos de sustentabilidade no Brasil, né? Esse, no caso, era referente à Mata Atlântica, né? E a minha propriedade ela está inserida numa região que era de Mata Atlântica, né? E aí eles fizeram esse projeto, saíram escolhendo aí várias fazendas, né, unidades aí para fazer um trabalho sustentável de produção, né? No caso nosso lá mesmo, por exemplo, era a produção de leite e carne a pasto, né? E consorciado o pasto com floresta, com mata, né? E quando eles chegaram com esse projeto, eles ficaram assim surpresos porque eu já fazia isso sem, né, por conta própria, vamos dizer assim, né? Por exemplo, minhas nascentes já estavam todas cercadas, né, preservadas, né? Os rios, né, que eu tinha são um córrego e aquele rio São Mateus, ele passa dentro da minha propriedade, né? Lá a gente pula ele, tem 1,5 metro de largura, vamos falar assim, né? Bem na nascente. Era bem próximo à nascente, e já no Espírito Santo é aquela enormidade, né? E ele já não tinha mata ciliar, eu recuperei praticamente a mata ciliar dele toda, né, passando dentro da propriedade. Então eles chegaram com um projeto e já acharam assim, o trabalho nosso né, praticamente pronto. Produção de mudas mesmo, a gente faz lá há anos que a gente pega aquelas plantas nativas, né, colhe semente, faz um punhado de árvore para poder reflorestar. E aí foram mais de 6.000 unidades no Brasil que eles fizeram nessa época, isso foi em 2019. E entre esse número todo, escolheram 6 para apresentar em Madrid, em 2019, né, esse projeto da COP, né, e aí escolheram a nossa propriedade lá, fizeram a filmagem lá, muito interessante, e apresentaram lá em Madrid, né, quer dizer, nós vamos mostrar o nosso trabalho lá na Europa dessa sustentabilidade aí, de trabalhando com preservação, né, que é muito importante, né, a gente já faz isso, mexo na fazenda há mais de 40 anos lá, já fazendo esse trabalho. Isso é incrível, né? Isso é muito legal. E assim, a preocupação em cuidar, né? Não só ali tá tirando o que a natureza tem para nos oferecer, claro, mas ele cuidando e preocupando. Eu acho isso muito legal. E ser reconhecido, né? Porque, poxa, olha o tamanho do Brasil e ser a escolhida. Eu achei porque a gente fazia sem esperar. Sem esperar. Isso a gente não, né? Esse projeto apareceu
né, encaixou, né? Inclusive nós ficamos servindo de modelo, levaram várias outras pessoas, fizeram dias de campo lá, né? A gente fazia por exemplo, o viveiro nosso. O viveiro nosso era debaixo de umas árvores, lá não tem nem, vamos falar assim, muita gente usa castela, né? Nosso não, a gente põe uma madeira lá, fez um mesão grande, cheio de muda na sombra de umas árvores, e eles chegaram e ficaram encantados com a produção, né, de muda, né? E graças a Deus foi bacana porque os nossos funcionários também abraçaram a causa, né? A esposa do meu gerente na época mesmo, uma pessoa cuidadosa demais, uma pessoa maravilhosa, e ela com aquele carinho com as plantas, né? Então, e o que eu falo, a gente fazia pela gente mesmo, pela natureza, aí, né? E foi reconhecido o trabalho e demonstrado, e várias outras pessoas na região e em outras regiões, baseado no nosso trabalho, estão indo para o mesmo caminho também. Né? Muito legal. E de onde que surgiu a vontade de ser produtor rural? É da família, que você já aprendeu com seu pai? Como é que é? Meu pai é do meio rural, né? Papai era praticamente peão aí, negociando de gado, né? Mexia com tropa, né? Gostava de montar domar cavalo, essas coisas todas. Então parece, o negócio está no sangue da gente, né? Então, quer dizer, eu já nasci com isso, né? Apesar que nós eu peguei uma fase, né, junto com os meus irmãos, que era a fase de uma era industrial, tá? Então, por exemplo, a gente novo, nenhum pai queria que o filho ficasse na roça, no campo, certo. Porque o pessoal vislumbrava o futuro era a indústria. Sim. Então, o meio rural, como diz, não era interessante. O interessante era fazer naquela época o carro, né, as televisões, as geladeiras, né? A indústria estava pipocando. Então, por isso até que nós perdemos muito a nossa cultura rural, tá? Porque todo mundo foi para a cidade. E eu e meus irmãos, nós não fomos diferentes, né? Viemos para a capital, né? Estudamos, formamos, né? Aquela coisa toda. Mas sempre com aquela vontade da roça, né? Aquele negócio de voltar para a roça, né? E graças a Deus o brasileiro também entendeu que a gente não come televisão, não come carro, né? Não é isso? A gente precisa disso, mas isso não é o principal, né? Então nós tivemos o retorno ao meio rural de novo. E aí que vieram os problemas, porque, por exemplo, quando você retornou para o meio rural, cadê a cultura rural? Você não tinha quem sabia domar um cavalo bem, quem sabia tirar um leite bem, né? Laçar, cuidar de um gado, não tinha. Você entendeu? Então nós tivemos que voltar a aprender tudo, reaprender tudo, né? Reaprender. E eu, graças a Deus, né, tinha meu pai, né, nessa parte, eu sempre muito curioso. O papai falava: Paulo, você é um menino chato demais, eu pergunto, papai, né? Porque eu chegava no meio do cavalo, que era o principal que eu gostava, né? Eu ficava sabendo, tem um acertador, porque naquela época tinha um peão, que é o que tirava os pulos do cavalo, e o acertador, que é o que colocava a rédea, né? Então eu chegava num lugar lá, tinha um acertador, e eu ficava: que hora que você troca o bridão pro freio? Como é que você faz para virar um cavalo? Né? E era interessante, porque essas pessoas vinham aprendendo assim, com o pai, com o avô, e uma transmissão que era assim, um pouco oral e muito de percepção visual, né? E de pessoa que tinha o dom para aquilo. Então, às vezes eu perguntava e eles não sabiam me explicar tão bem, né? Aí, o que eu fazia? Eu acompanhava eles num trabalho, graças a Deus eu tenho uma percepção visual muito boa, e aí ia perguntando, olhando, via que a hora que ele puxava aqui, ele mexia com o pé de um jeito, ou ele mexia com o quadril do outro jeito, opa, isso é ligado a isso e tal. E fui montando, como diz a minha cultura, equestre, né? Sim. A respeito disso. E o Brasil voltou de novo para essa área. Hoje o que sustenta, né, a economia nossa praticamente é o meio rural. Com né? certeza. A pecuária e a agricultura. Então, só que nós tivemos esse buraco, essa lacuna, sabe? E tivemos aí muita influência, né, de coisas do exterior, que é excelente, tudo que você aprende de técnica é excelente. Agora, nós perdemos muito da nossa cultura, sabe? E isso é que nós precisamos aí ainda, eu acho que ainda está carente aí, em algumas raças, né, da gente trabalhar mais essa parte cultural, sabe? E a recuperação dessa cultura, eu percebi que durante a pandemia as pessoas sentiram falta disso, dessa cultura rural, sentiram falta desse aconchego rural e tentaram recuperar. Lógico que não é todo mundo que tem condições, né,
né, não são todos que têm fazendas ou que conseguem ir para fazendas também, mas eu senti essa necessidade durante a pandemia. Eu acho que as pessoas que, assim, uma percepção de fora, as pessoas que iriam para o meio rural durante a pandemia, elas ficavam mais leves mentalmente do que quem continuava aqui na correria da capital, do dia a dia. Teoricamente preso, né? Isso aí. Você está falando um negócio o brasileiro, a parte rural está arraigada. Por exemplo, você me falou, eu sou consultor do Globo Rural, né? O Globo Rural era o programa de maior audiência da Globo. Olha para você ver. E a maior audiência dele está na capital. Para você ver que doideira. Quer dizer, a pessoa acorda 8 horas da manhã num domingo, liga uma televisão para assistir um Globo Rural. O cara aprendeu uma receitazinha, como é que planta um pé de couve, uma árvore, não sei o quê. E o cara não tem nem 1 metro quadrado de terra. E eu vou te dar um exemplo. Meu pai, inteiro da capital, tem assim, né? Meus pais moram num sítio praticamente. Mas ele não planta, ele não tem esse hábito rural. Mas eu lembro desde pequena, desde antes de mudar pro sítio, quando a gente morava em prédio ainda, eu acordava cedo de manhã e ia pra cama dos meus pais, era costume. Meu pai, filho, vamos assistir o Globo Rural. E a gente assistia Globo Rural. Era Globo Rural e Pequenas Empresas. Pequenas Empresas, Grandes Negócios, os dois. Acho que a audiência do Brasil era focada nesse. Então, pra vocês verem coisa interessante, né? Uma audiência enorme, um dos programas maior audiência da Globo. E a maioria que a gente fala de capital. Mas é justamente porque o brasileiro em si ele tem essa parte rural arraigada mesmo. Você vê que quase, mesmo quem está na capital, a família, que você puxar lá para trás, vem do interior. Né? Exatamente. Então a pessoa tem, e eu gosto de falar na pandemia também, é isso, o pessoal ficou enclausurado, né? Ficou fechado. Se você tinha condição de ir para um lugar, ainda mais, desculpa, trabalhando no home office aí, né? A pessoa ir lá para o meio do mato e trabalhar lá, quer dizer, excelente para a pessoa. Né? Diferente, né? Muda tudo que o povo queria, né? Eu sou uma pessoa muito caseira. Eu falo que se eu pudesse, eu vivia no meio do mato, não precisava de mais nada, não precisa sair de casa, não preciso fazer nada. Eu gosto disso. Eu sou. Meus pais moram é praticamente um sítio lá, né? E assim, era acordar, abrir a janela, você vê a mata ali, ó, todas as montanhas, aquilo pra mim não tinha preço. E assim, só... eu acho que recarrega as energias, né? Eu acho que é muito bom. Ô Paulo, já que a gente tava falando de cavalo, vamos fazer umas perguntas de curiosidade pra você, né? Você responder pra gente. Acho pra você é até coisa boba, mas eu acho que pra quem não sabe, vai ser uma curiosidade, acho, né? Não, tranquilo. Pode ir lá, vou começar. A primeira de todas. Cavalo dorme em pé, né? Assim... E por que ele dorme em pé? O dormir mesmo, o sono profundo dele é deitado. É deitado? Quando ele... Deita igual cachorro, com as patas assim? De lado, aí ele tem um sono profundo. Sim. Tá? Agora ele só deita assim, por exemplo, se você observar na natureza, num grupo de cavalo, às vezes você vai ver 4, 5 deitados e um em pé. Sempre vigiando. É a preservação. Tá? É o instinto dele aí de preservação. Um fica vigiando, que se o predador vier, ele avisa, dá tempo dos outros levantarem, né? Agora, ele em pé, ele trava as articulações, tá? E tira os cochilos, né? Os cochilos longos, mas tira os cochilos. E tira os cochilos de olho aberto também, ele não fecha o olho. Ele dorme de olho aberto. Mas por que isso também? Preservação. Porque ele está ali parado de olhão aberto, o predador vem, bate o olho e fala, opa, o cavalo está ali, ele já está de olho aberto, ele está me vendo. Aí o predador começa a dar a volta, né, devagarzinho, para poder atacar. Numa devagarzinho dessa, ele vai pisar num galho, vai fazer um barulho, aí o cavalo vai acordar. Entendeu? Então, ele tira, ele dá uma dormida, mas são os cochilos em pé, né? E o sono profundo é deitado. É onde, às vezes, a gente fala muito para as pessoas, é o problema do cavalo em baia. Tá? Exatamente, isso que eu ia te perguntar. Porque baia normalmente... Ele está isolado. Entendeu? Então isso para o cavalo, quando você pega um cavalo de muita fibra, que você prende ele numa baia, ele demora muito tempo para deitar. Ele fica só tirando cochilos. Aí vai ficar nervoso, aquele negócio todo, entendeu? Porque ele não deita porque fala assim, gente, não tem ninguém para vigiar para mim. Se eu deitar aqui, a onça vier, me come. Entendeu? Por exemplo, em campeonatos.
Como é que faz? Aí o que acontece? Hoje a maioria dos aras estão fazendo as baias abertas de grade, para um cavalo ver o outro. Então quer dizer, o outro ali do lado, eu vou tirar um cochilo que é meu colega, eu vou deitar porque ele está ali. Então normalmente os cavalos às vezes que de competição, que já vêm dos aras, né, eles já pegaram o costume, hoje eles acostumaram, vamos falar assim, com aquele enclausuramento ali da baia, tá? Então eles deitam, você pode reparar às vezes lá na Nacional, às vezes você passa, tem vários cavalos deitados, né, dentro da baia, lá dormindo dentro da baia, né? Mas sempre tinha algum por perto mesmo. Isso, aberto, é isso aí. Então, o cavalo a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque ele é um bicho de grupo, tá? Ele é de grupo. E nós temos essa mania de pegar e isolar ele, né? Ele tem pavor quando ele é isolado, porque em grupo ele consegue sobreviver, né? Ele tem toda uma hierarquia do grupo ali, e quando você isola, ele fica completamente perdido, sabe? Por isso que tem vários problemas de cavalo em baia, né, cara? Problema que a gente fala do passo do elefante, que o cavalo às vezes fica na porta da baia lá balançando para um lado para o outro, né? Que ele começa, às vezes, tem a aerofagia, começa a engolir ar, ele começa a morder as beiradas da coisa e puxar ar, né? Tem vários problemas por causa de prisão. Então você tem que saber trabalhar com o cavalo para evitar esses traumas de estresse, né, que o enclausuramento causa no cavalo. Isso que você falou da anatomia do cavalo, dele travar, o legal disso é que o cavalo ele não faz nenhum esforço. Isso. Não tem nenhum esforço físico em ficar em pé dormindo, né? A anatomia dele trava mesmo e não faz nenhum esforço. Então ele pode ficar lá por algumas horas. Se ele travou ali, ele fica quietinho ali. E é aonde a gente fala também que é perigoso na hora de se aproximar de um cavalo, lá quietinho, tá? Você vai aproximar, pode ser o mais manso que for, tá? Quando você for aproximar, faça um barulho. Tá? Aí ele movimentou a orelha, você já viu que ele está acordado. Porque se ele estiver dormindo, às vezes você chegou e ele não acordou, e você colocar a mão nele, ele não vai virar e perguntar né? Ele vai picar o pé no você, porque se for um leão, né? Se for uma onça, não sabe, não dormindo. Se for perguntar, o leão já comeu ele. Exatamente. Né? Ele foge primeiro, para depois ele ver o que é. Né? E você até falou que o cavalo é um animal de grupo, né? É um animal muito sociável. Demais. E aí vem que a questão do carinho, né, do cavalo com o humano. Quando o ser humano, a pessoa, né, que tá ali com aquele cavalo tem uma relação saudável, mostra confiança, o cavalo vai retribuir isso. E o legal disso são os treinamentos de ecoterapia, né? Conta um pouquinho desse treinamento, que eu acho a coisa mais linda e que realmente ajuda, né? E é comprovado. Não, a ecoterapia, eu trabalhei muito tempo e trabalho ainda tem em Teoflotone, eu dou assistência a um núcleo lá. O que é interessante é o seguinte, a gente enxerga a ecoterapia muito, o cavalo na ecoterapia, muito por essa parte aí da simpatia do cavalo, né? O cavalo ser carinhoso. Mas o principal não é isso, entendeu? O principal é o movimento do cavalo. Isso que é o principal na ecoterapia. Por quê? O movimento da coluna do cavalo é o mesmo da pelvis nossa, entendeu? Ele é para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Então, por exemplo, se você pega uma pessoa que tem uma deficiência motora aí, né, dos membros inferiores, você colocou ele em cima de um cavalo. Quando o cavalo começa a andar com essa pessoa, o estímulo que vai percorrer a coluna dela e chegar no cérebro é o mesmo de como ela tivesse perna. Gente, que interessante, eu não sabia disso. Por isso que o organismo aceita esse trabalho assim, de uma maneira quase que perfeita, como se você estivesse andando. Tá? E o cavalo, ele oferece uma condição, por exemplo, mesmo ele parado, ele está em movimento. É a coisa mais interessante. Você coloca um praticante, né, de ecoterapia em cima de um cavalo, a primeira vez ali, você não precisa nem de andar com o cavalo. Só do cavalo estar ali. Se o cavalo fizer isso aqui com a cabeça, ele já provoca um desequilíbrio. Ele respirando, ele já tem um movimento, entendeu? Então, isso aí, por exemplo, para os fisioterapeutas, né, para os terapeutas todos que trabalham em volta aí com o pessoal da ecoterapia, é uma coisa espetacular. E eles já tentaram fazer uma máquina para substituir o cavalo. Não consegue. Por quê? Porque o tratamento de ecoterapia não é barato. Né? Você vai fazer, por exemplo, dentro da cidade, igual Belo Horizonte, você tem que ter um espaço para ter o cavalo, né? Tem que ter uma área para você andar com o cavalo. Então, quer dizer, não é barato.
Então eles já tentaram, né, com toda a tecnologia, pegaram um barril, botaram os movimentos, não é a mesma coisa, não conseguiram, né, suprir isso, entendeu? E aí, quando eu te falo a respeito do movimento do cavalo, tem também essa outra parte, né, o carinho do cavalo, as crianças, por exemplo, teve um trabalho que a Tarsila mesmo, nós tínhamos um centro aqui de ecoterapia, começou a trabalhar muito com o autista, né? Então o autista é justamente essa parte de conectar. Então com o cavalo eles conseguiam a conexão com o autismo muito mais rápido que dentro de um consultório, que dentro de qualquer lugar. É uma coisa assim, né? Agora, tem que ter um treinamento para o cavalo, tá? Isso é importante, porque muita gente acha que é assim. Só pôr no cavalo e vai. E vai, não é assim, né? Por exemplo, na polícia militar mesmo, uma vez eles me chamaram lá e eles estavam com o problema seguinte, porque eles estavam pegando o quê? O cavalo que já não ia mais para a rua, às vezes o cavalo estava estressado, eles colocavam para a ecoterapia. Não pode, né? O cavalo de ecoterapia tem que ser treinado, porque às vezes você pega uma criança, né, ou qualquer outro praticante, que a pessoa tem problema mental, ele vai chegar correndo ali e vai abraçar as pernas do cavalo. Eu já tivemos casos de criança morder, né, o cavalo, chegar morde, né, puxa a orelha, enfia o dedo dentro do olho. Quer dizer, o cavalo tem que estar preparado para poder, né, vamos lá, receber isso tudo e não assustar. E normalmente na polícia os cavalos são animais de sangue quente, não são? Eles têm muito... Qual que é a raça? Ali é um cruzamento, tá? Não é uma raça pura. Eles trabalham muito com puro sangue inglês, né? Com esses cavalos de salto, né? Porque para a polícia militar eles precisam de um cavalo mais alto, né? Para o policiamento, você ficar assim, a cavalo acima aí de 1,61 de cerneiro, tá? Então são os cavalos, né? Um sangue um pouco... E o problema para a ecoterapia, esses cavalos desse tamanho, são para os terapeutas. Porque pensa, você tem que altura, desculpa? 1,54. Então, pensa você com 1,54. Um cavalo desse você fica segurando um praticante. Né? No final do dia você vai ter que fazer, como diz, ecoterapia. Vai ter problema no ombro, vai ter problema, né? Então, para a ecoterapia, o cavalo com estatura mais baixa é melhor. Tá? E eu achei muito interessante porque eu acho que eu fui um dos que introduziu o cavalo de marcha na ecoterapia. Porque, como todos os estudos, a ecoterapia começou fora do Brasil, né? E eles começaram com o cavalo de trote. Tá? E eu lembro a ANDI, que é, né, a associação que criou a ecoterapia aqui no Brasil, né, que regulamentou essa coisa toda, também sempre mexendo com cavalo de trote. Então eles não tinham experiência com cavalo de marcha. Eles achavam que o movimento do cavalo de marcha era diferente do cavalo de trote. Tá? Na marcha, sim, o movimento. Agora, ao passo, não. O diagrama do passo é o mesmo do trote, entendeu? E aí, né, que eu comecei a trabalhar com cavalo de marcha, né? Por exemplo, esse projeto que nós fizemos lá chamava Superar, né? O trabalho da ecoterapia, nós fizemos com a associação do Campolina. Né? Nós trabalhamos com o cavalo Campolina. E cada associado adotava um praticante. Foi uns anos assim, excelente o trabalho. Então nós fizemos com o cavalo de marcha, mostrando que é o passo, que você pode variar o passo do cavalo. Você faz um passo curto, faz um médio, faz um longo, porque conforme o que o fisioterapeuta quer, o puxador, vamos dizer assim, do cavalo, faz o cavalo fazer aquele movimento. Você quer um movimento com mais frequência, né? Você põe um tipo de passo. Você quer um mais balanceado, você põe outro tipo de passo, né? Aí vai estimulando os movimentos, né? E a gente estava falando da preparação também, lembramos aqui, a Tarsila me lembrou o treinamento do cavalo. O Superar era ali no Paddock, que é um restaurante na beira da Lagoa da Pampulha, né? Lá eles têm cavalo de salto, aquela coisa toda. Então eles estavam fazendo uma sessão lá com os praticantes, né? Com um cavalo que eu tinha treinado, e estava tendo aula de salto lá, um punhado de crianças montadas nos cavalos de salto. Ó. Passou um caminhão na beira da represa, ali estourou um pneu, mas deu um tiro, bateu alto. Os cavalos de salto, aqueles outros cavalos, partiu com jeito, lá jogou o menino no chão, foi uma confusão. O nosso, meu filho, da ecoterapia só encostou mais assim na pessoa que estava puxando, porque a gente faz isso, o cavalo confia em quem está puxando, né?
Só encostou nele ali, não teve nada, não precisou nem de tirar a criança lá de cima, não teve nada. Né? Que é o treino, que eu estou te falando do treinamento do cavalo, né? E aí essa questão que você falou de treinamento e barulho também. Então os animais da polícia, eles são treinados para saberem lidar com barulhos extremos? São treinados, não é só barulho, né? Por exemplo, ele não pode ser intimidado. Você pode chegar, que esse cavalo você pode chegar com um pedaço de pau e correr para cima dele para bater, que ele passa por cima de você. Entendeu? Ele não tem medo, né, de certos movimentos que a gente faz, porque a gente treina eles para isso, né? Por exemplo, qualquer cavalo, você pegar um guarda-chuva, por exemplo, fechar e fazer abrir na frente do cavalo, aquilo pro cavalo é um pavor, é um negócio desse tamanho, vira desse tamanho, né? Então, por exemplo, a gente faz esse treinamento com os cavalos da polícia, né? Barulho, bater lata, essa coisa. Até porque barulho de tiro é muito alto. E o cavalo tem que enfrentar isso tudo, porque ele vai trabalhar enfrentando multidão, né? Então o cavalo é treinado para isso também. Tá? Você tem que fazer um treinamento. Não é chegar, vou pegar qualquer cavalo e vou, não. Porque o cavalo ele tem um instinto de preservação muito grande. O que ele sentir que é perigoso para ele sai fora. O cavalo ele se preserva demais. Tá? Agora, a partir do momento que você ensina ele toma confiança em você, aí ele faz o que você quiser. Vai tranquilo. Né? É até uma das diferenças que a gente fala muito grande do muar para o cavalo. Por exemplo, o cavalo você mata ele debaixo das suas pernas, tá? Se você tem um cavalo de muito brio, se você for trabalhando e exigindo dele, ele vai até morrer, tá? Ele vai à exaustão e morre. Ou se você tiver também numa pirambeira e julgar o seu cavalo e pedir para ele ir, ele pode dar uma hesitada, mas como diz, quer que eu vou, ele pula com você no buraco e morre junto. O burro já não faz isso de jeito nenhum. Empaca, né? Só pra quem não sabe, né? Muar é burro. Eu fui aprender isso ano passado. Os muares, né? O muar, é o cruzamento do jumento com a égua ou do cavalo com a jumenta, né? Sai o híbrido, né? E eles têm um instinto de preservação muito grande, né? Tem até estudos que falam que ele preserva, por exemplo, sempre quando um burro empaca ou você acha que cansou, ele ainda tem 20% de reserva ainda, entendeu? Eles não são, se você chegar numa pirambeira ali e apertar ele vai lá, volta, vai dando na próxima que você apertar, ele vai dar uma negada e você vai. Eles ficam, entendeu? O instinto de preservação, eles não tem nada de burro, não. Ô Paulo, voltando para a parte da curiosidade. Deixa eu só perguntar um negócio aqui da ecoterapia que você falou, que antes o pessoal usava o de trote e hoje, né, usa bem o de marcha também. Para quem está sentado, a comodidade do animal de trote para o de marcha tem diferença? Tem, assim, vamos falar. No passo, dá para você fazer praticamente o mesmo cômodo, tá? Com o treinamento do cavalo. Porque, por exemplo, para você ver o tanto que tem várias, vamos falar, variáveis aí para você mexer. Um é de você encurtar o passo, alongar o passo, essa coisa toda. Outra é o tipo de piso. Tá? Se você andar com um cavalo num chão de terra batida, num cimento, o que ele vai jogar para cima é completamente diferente do que você andar numa grama, do que você andar numa areia, entendeu? Então você tem um punhado de recursos aí para trabalhar com o praticante, né, no centro de ecoterapia, que é isso. O pessoal vai aprendendo tudo que ele quer de movimento, um pouco de descida, um pouco de subida, né? Porque, por exemplo, numa subida, praticamente todo o cavalo diagonaliza, vamos falar assim, né? Ele começa a trabalhar na diagonal, ele usa mais, por exemplo, um movimento, por exemplo, mão esquerda, pé direito, ele vai na diagonal, X, né? Fazendo um X. Na descida, até o cavalo de trote lateraliza, entendeu? Aí ele vai mais balançado, ele vai mais para lateral, o bíceps lateral. Então, quer dizer, a gente conhecendo isso, né, tecnicamente, você utiliza isso nos movimentos da ecoterapia também, tá? Agora, tem cavalos, né, que o cômodo da pisada dele é diferente do outro, tá? Os de marcha são são mais macios realmente, e tem também o problema de angulação, né? Tem cavalo que ele amortece melhor nas angulações, às vezes mesmo sendo de trote, ele dá uma pisada bem
suave, né? Porque ela amortece nos ângulos dele. E essa variação da angulação é de acordo com a raça ou o treinamento? Não, a angulação já é do indivíduo, tá? Não é tanto da raça, é do indivíduo. E tem, né? como treinar? Não, aí não. Esses ângulos aí são anatomia do cavalo, tá? Por exemplo, você tem cavalos às vezes que tem as quartelas mais arriadas. Esses animais, por exemplo, de quartelas, o amortecimento dele é muito maior, eles são mais macios do que um que tem a quartela já no ângulo mais natural, ou às vezes até com um ângulo muito fincado, aí eles são muito duros, tá? Quando a quartela dele, na quartela é aquela perto do casco ali, onde vai naquela bolinha que a gente chama de boleta ali, né? Aquilo ali é um ponto de amortecimento. E tem os ângulos também, ângulo de coxa, né? De escápula com braço, né? São esses ângulos, são característicos do animal. Entendi. Ô Paulo, o que eu te perguntar de curiosidade, né? Na verdade, tem duas coisas pra te perguntar, mas vou te perguntar isso aqui primeiro. Vacinação. O cavalo tem que tomar vacina todo ano, é igual gente? É igual gente. A vacinação tem algumas, e depende muito de região também, né? Tem algumas vacinas que você tem que por exemplo, a vacina de raiva. Sim, antirrábica você tem que vacinar, tá? Tem regiões praticamente que não tem o perigo da raiva, né? Mas praticamente quase que o Brasil inteiro hoje tem. Então, por exemplo, raiva você tem que vacinar. Outra, anualmente. Outra também que é muito bom você vacinar, que se chama de garrotilho, que é tipo a gripe, né? Sim. A influenza, é bom você vacinar também todo ano, né? Agora, tem várias outras aí que é igual o ser humano, né? Você tem as vacinas, vão falar que o governo mais específicas do governo, você tem como é que chama? Tetânica. Não, tem as outras de poliomielite, não sei o que e tal. Sim. Né? E tem algumas que são assim, são bem mais caras, que você tem uma possibilidade de ocorrer, né? No cavalo é a mesma coisa, você tem várias outras que cercam um punhado de outras doenças, né? Mas básica aí você tem que ir nessas de gripe, né? Do garrotilho e da raiva. Outra coisa que eu te perguntar. Deixa eu falar da vacina. Pode falar. Questão assim, hoje no humano está surgindo muitas doenças, muitas coisas, né? Pegando muito fácil. Mas o animal pega uma gripe como um ser humano normal. Aí eu não sei nem se vai ter uma resposta, porque até para o humano está sendo estudado ainda. Essa varíola dos macacos, já não sei se tem alguma probabilidade de pegar num cavalo? E se tiver, tem vacina de varíola para cavalo? Não, eu não sei aí cientificamente, nessa parte aí eu não vou poder. Tudo muito recente. Até para o ser humano, porque inclusive eles até já avisaram aí para o povo, porque, por exemplo, tinha gente já querendo matar macaco, né? Eles achando que o macaco era o responsável, né? Isso é um perigo, aquela da época da febre amarela mesmo, né? Que os macacos pegam. Pra você ver, na região onde eu tenho fazenda, ela tem uma região lá que chama macaco pelado. É justamente porque eles dava febre amarela no macaco, ele perdia o pelo todinho, né? De tanta febre. Aí morria os macacos, aqueles trem todo. Naquelas partes da Mata Atlântica dava demais. Então, quando começou o negócio da febre amarela de novo, um punhado de gente matando macaco, né? Achando que ele era o causador. Era o causador. Então, quer dizer, isso aí eu acho que carece de mais estudos, né? Para poder, né, ter uma resposta mais afirmativa a respeito disso. Até porque, se, né, um dia comprovar algo tipo, querendo ou não, uma doença perigosa para o animal, né? Porque o cavalo, normalmente, ele vive ali no meio da pastagem, no meio de tudo. E região de muito mato sempre tem macacos. Eu acho que é uma coisa... Por exemplo, você quer ver uma doença perigosa, né, que é a febre maculosa, que é provocada pelo carrapato. Sim. Essa é complicada, entendeu? Por exemplo, você tem o cavalo que vive lá no meio do mato. Agora, me parece que a febre maculosa ela é mais puxada para a capivara. O carrapato da capivara. Então, por exemplo, o próprio carrapato da capivara pode subir depois no cavalo, você pegar esse carrapato ou no mato ou às vezes do próprio cavalo. Sim. Aí você pode ter o problema da febre maculosa, né? Já o cavalo ele não vai ter esse problema com ela, né? Talvez porque já, não sei se é organismo ou ele mesmo já tem resistência de várias outras coisas, né? Mas tem, por exemplo, a babesiose, que dá uma anemia no cavalo por causa do carrapato também, né? Então,
tem várias doenças aí, né, do cavalo que a gente tem que, por exemplo, hoje com esse negócio de cavalo muito em baia, essas coisas todas, tem vários animais que estão perdendo a rusticidade, estão perdendo a resistência, tá? Então é uma coisa que os criadores, né, têm que preocupar muito em rusticidade, como a gente protege demais o cavalo, né? Como qualquer outro bicho, né? Você vê os cachorros, os pets, tem cachorro aí que se você soltar na natureza ele morre. Até o ser humano. Né? Nós estamos tão fracos, né, que se você largar aí morre, né? Então a rusticidade está ficando muito de lado. Porque, por exemplo, nasce um potrinho, aí ele é fraquinho, ele vai morrer, tal. Você dá vitamina, você cuida dele, aí ele vira um cavalo maravilhoso. Mas você tem que ter em mente o seguinte: você não pode cruzar aquele cavalo. Sim. Porque você tem que lembrar o seguinte: se ele estivesse na natureza, o que ia ser dele? Ele ia morrer. A própria natureza ia selecionar ele para ele não reproduzir a fraqueza dele. Sim. Tá? Mas nós, ser humano, nós esquecemos disso. Aí nós vamos selecionando animais fracos. Fracos também. Entendeu? Isso é verdade. É complicado. Outra coisa que eu ia te perguntar é que eu estava vendo um documentário esses dias. O documentário falava dos seres humanos. Fala que os seres humanos viveram milhares de anos descalços e agora os tênis estão numa fortuna. Era nessa pegada o documentário. Eu queria fazer essa pergunta voltada para os cavalos. Lá no documentário falava que a sobrevivência era melhor que o bem-estar, ou o bem-estar melhor que a sobrevivência, fazia esse paradigma. E sobre o cavalo, a vida útil do cavalo domesticado com ferradura é maior que a vida útil do cavalo selvagem? Não. Ou é balela? Balela. A ferradura você só deve usar quando tiver assim, uma real necessidade. Então, ok? Por exemplo, os cavalos da polícia tem que ser ferrado. Por quê? O piso que eles trabalham é asfalto, é paralelepípedo, né, cimento. Quer dizer, não é um piso natural para o cavalo, e é um piso muito abrasivo. Né? Aquilo é como um cavalo andando no asfalto, no cimento, é como se toda hora você estivesse passando uma grossa, uma lixa no casco dele. Tá ok? Aí realmente ele não vai aguentar aquilo ali, tá certo? Agora, por exemplo, eu cito os meus cavalos na fazenda. É raríssimo eu ferrar um cavalo. Quando às vezes pega uma época de chuva, né, que aí chove demais, os cascos amolecem, aí um cavalo tem uma intensidade um pouco maior de trabalho, que a gente fala na roça, você pode estrupiar. O casco dele afina, aí vai dar uma mancada. Aí você ferrando, você resolve esse caso. Tá? Agora, e com isso também volta ao que eu falei aqui da rusticidade. Se você começar a ferrar demais um cavalo, ele vai enfraquecer o casco dele. Depois, se você tirar e for andar sem ferradura, é igual a gente hoje. Se você sair andando descalço, a gente não dá conta de andar descalço. Olha, né? Que coisa doida. Eu uso muito salto alto. Hoje, se eu uso um tênis, eu morro de dor na curvinha do pé. Isso aí. Porque você mudou, né, a anatomia, o posicionamento dos seus tendões, dos seus ligamentos, a própria musculatura de panturrilha, né? Você muda tudo. É igual o cavalo, por exemplo. Muita gente usa aquela ferradura de rompão, né? Aquela ferradura é uma ferradura de tração, tá? Para quando você está num terreno muito escorregadio ou de barco, o cavalo vai pisar e aquele rompão vai enterrar. Porque se você andar com aquilo no asfalto, é a mesma coisa que você está usando no saco. Entendeu? Aí vai forçar a tendão dele, esse negócio todo, né? Então a ferradura é um mal necessário para trabalho. Você vai fazer viagem de longa distância, aí seu cavalo vai trabalhar constantemente. Aí é bom você ferrar, né, para não ter um desgaste muito grande. É o que eu volto. O cavalo selvagem, por exemplo, ele está na terra aí, ó, e os que tem o casco ruim, o que acontece com eles? Morrem. Entendeu? A natureza é muito sábia, né? O fraco não sobrevive. E falando nessa questão de mancar, o Paulo Roberto contou pra gente nos bastidores aqui um caso, né, engraçado da palavra mancar. Porque no meio animal, né, no equino, quando o animal tá mancando, ele está claudicando. Conta pro pessoal de onde que vem esse claudicando. O claudicar, eu não sei aqui direito se é um rei, o que é daquelas épocas antigas, né, vamos falar de Roma lá para trás, que ele mancava. E ele chamava Cláudios, entendeu? Então eles começaram a andar igual Cláudio, né? Que ele andava mancando, né? Devia ter uma perna mais curta que a outra, ele mancava. Então eles foram referindo, aquele cara ali está andando do mesmo jeito de Cláudios. Aí
foi associando, a palavra começou a ser claudicar. Aí ela é usada na medicina, né, usada na veterinária, né, a claudicação é o andar igual Cláudio, é o mancar. Muito legal. Né? A origem das palavras, né? É bem legal. Ô Paulo, e vamos falar um pouquinho de curso, porque você dá curso de doma, de tudo sem imaginar, o Paulo dá curso aí. Como a gente falou, ele tem mais de 4.500 alunos aí. Mais de 4.500 alunos no Brasil inteiro. Muito curso presencial, né, que eu dei pelas associações mesmo, particular, né, e agora ainda estou com um projeto online, né, aí vários alunos aí nessa nova, que eu para te falar a verdade, eu nem acreditava nisso, né? Eu sou meio antigo, mas esse trem não funciona não, né? Mas aí a minha mulher e uns outros amigos aí de marketing, não, Paulo, tem que ir entrando nisso, né? E aí eu queria te perguntar, antes você trabalhava só com curso presencial, o online chegou durante a pandemia, depois, como é que foi? Como é que foi para você entrar no mundo online? Foi praticamente durante a pandemia, né? O pessoal, foi assim, né? Eu tô falando, minha esposa ficou naquele negócio, Paulo, isso funciona, isso dá certo. E a gente no meio do cavalo, porque é muito pegar, como diz, na massa mesmo, na mão na massa, eu ficava assim, gente, mas será que a pessoa vai se empenhar em assistir, praticar aquele negócio todo? E justamente eu acho que essa ânsia que estava aí da pandemia, o pessoal nessa carência da gente não poder ir lá conversar, aquele negócio todo, né? E lançamos o curso e foi assim um sucesso. Eu fiquei assim surpreso com o resultado, os alunos mandando feedback, né, mostrando o trabalho deles, então funciona assim, excelente, a pessoa que sabe utilizar então, né, porque você pega o seu celular ali, você gravou a aula nele ali, aí vou lá no curral, monto no meu cavalo, deixa eu ver aqui de novo, não estou fazendo certo não, às vezes, eu vou te falar, às vezes até melhor que o presencial. O presencial, às vezes, normalmente são 3 dias aí de curso, a gente joga aí 100% de informação em 3 dias. Você tem que absorver aqui tudo em 3 dias, depois ir para casa, e às vezes, ao que chega lá, vem a dúvida, né? Você acha que entendeu e não entendeu. E no online, não. Você pode rever, né? Você revê, né? Você volta e volta e vai embora. E hoje você tem 3 cursos online. 3 cursos online, né? Qual foi o primeiro que você lançou? O primeiro foi de equitação, né? E depois o de doma, e agora nós somos com casqueamento e ferrajamento, tá? Às vezes a pessoa pensa assim, a doma teria que vir primeiro, né? Eu domo o cavalo para depois eu montar. Só que eu sempre gosto de, mesmo quando é presencial, às vezes as pessoas pegam uma sequência de curso, eu gosto sempre de dar equitação primeiro. Para depois, porque a pessoa ser montado no cavalo, na hora que eu te pedi alguns exercícios, você vai ver a necessidade dele depois na hora da doma. Porque senão, se eu na hora da doma eu te falar, faz isso aqui assim, assim do cavalo, você fica assim, que bobagem, para que fazer isso? E isso é de uma importância muito grande lá na frente, entendeu? Mas como você ainda não sabe dessa importância lá, você não valoriza tanto aqui na doma agora. Sim. Então eu te ensino, você montado, você vai ter algumas dificuldades, o cavalo também vai ter algumas dificuldades, você vai ver que depois a base está toda na doma, entendeu? E você vai fazer a doma com interesse muito maior e vai entender muito mais o porquê, às vezes, de um exercíciozinho que você acha que é bobo, né? E que é de uma importância muito grande. Eu não pensava na possibilidade, na facilidade que seria um curso online de equitação. Para mim, na minha cabeça, era só ali presencial. Mas até pelo que você explicou, né, da pessoa tá ali treinando com o celular, do lado fica muito mais... A dificuldade da equitação, do online, é só o seguinte, aquela pessoa que nunca montou. É esse aí, né, mas eu tive alunos nessa condição, uma coisa mais interessante, né? Professor, eu nunca montei. Aí o que eu falo? Você procura uma pessoa, né, para te acompanhar naquelas primeiras montadas e procura um cavalo também, como diz o professor, a gente tem até um termo muito grande que a gente fala na equitação, que é o seguinte, para cavaleiro novo, cavalo velho, tá? Para cavaleiro velho, cavalo novo, né? O que quer dizer isso? O velho, eu falo de experiência, né?
Então, quer dizer, você que nunca montou, eu tenho que te entregar um cavalo que ele é certinho. Na hora que você der o comando, ele te atender certinho, ele não te dá problema, porque ele não pode criar um impasse com você não sabe nada, como é que vai fazer? Né? Exatamente. Tá? Então, por isso que nesses alunos que nunca montaram, então a gente aconselha, né, as primeiras montadas com uma pessoa que tem experiência, tá junto ali, que pode acontecer alguma coisa, e utilizar um cavalo que já seja bem experiente, né? Aí ele vai desenvolvendo. Vai desenvolvendo. Legal. Nossa, muito legal. E você é muito ativo no Instagram. Como é que você trabalha essa criação de conteúdo, esses reels? Você tem uma ajudinha ali? Você que tá ali 100%? É o seguinte, assim, as ideias, né, partem lá da equipe, né, que é a Tarsila com o pessoal do marketing, né? Aí eles falam, Paulo, preciso de criar um conteúdo. A minha confusão é o seguinte, é os nomes. Entendeu? Ô Paulo, faz um criativo, faz um reels, eu falo, gente, não me dá esses nomes, eu não sei o que é. Mas você grava nome muito pior aí no... Isso é verdade. Nos cavalos. Mas eu vi, você não me fala assim, não. Fala assim, ó, eu preciso de um negócio assim, eu quero que ensina a segurar o cavalo, eu vou nisso, aí vai, tá? Então, a única dificuldade é esses nomes de criativos, isso aí faz uma confusão, né? Mas eles falam a necessidade, né? Agora, há muita coisa, eu penso nas coisas que são importantes para as pessoas que mexem com o cavalo, né? Como eu fiz muito curso na minha vida e continuo fazendo até hoje também, onde tem um curso que dá tempo de eu fazer, eu vou fazer. Eu até gosto muito mais de fazer curso que dar o curso, né? Aprender nunca é demais, né? Então, devido às dificuldades que eu já tive, né, e as coisas que são interessantes aí, eu sempre vou lançando, né? E foi interessante porque a maioria das pessoas que mexem com o cavalo nesses cursos vão muito assim para equitação clássica, né? Para muito objetivo de prova, de pista, né? Aquela coisa toda. E eu me foquei, principalmente no começo, ali muito voltado ao usuário do cavalo. Aquela pessoa que montou num cavalo e o cavalo de repente vai disparar, o que ele vai fazer? Entendeu? Aí eu vou ensinar, se o cavalo começar a fazer isso, você vai fazer isso e isso para resolver o problema. Umas coisas simples, como se amarrar um cavalo e o nó sair fácil na sua mão, entendeu? A maneira correta de arriar, esses detalhes aí que eu te falei da cultura equestre, que nós perdemos ela completamente. Tem gente que chega, já acha o cavalo todo arriado, já pronto, passa para cima, acha que aquilo é uma máquina que simplesmente entra no carro, liga e vai embora, né? E não é, você tem que ter o cavalo, você tem que ter aí uma interação com ele, você tem que interagir com o cavalo. Eu falo com os alunos, é muito importante. Eu, por exemplo, até hoje, vai lá na minha fazenda e pergunto se algum peão pega algum cavalo para mim, escove, arreia para mim, não. Eu pego ele lá no piquete, eu trago, eu escovo, eu limpo o casco, porque eu estou sentindo o meu cavalo, entendeu? Só de eu estar mexendo, eu estou vendo como é igual a gente, tem dia que você não dormiu bem, você vai estar meio, né, com o pé esquerdo, vamos dizer assim. Então eu já vou interagindo com o meu cavalo, ele vai me entendendo como é que eu estou naquele dia e como é que ele está também naquele dia, né? Então isso é importante. Então, no Instagram eu procuro criar conteúdos aí que seja interessante e de real utilidade para a pessoa, entendeu? Um dos problemas que eu tive muito e tenho até hoje, né? Às vezes o pessoal até tudo que você me pergunta eu procuro responder. Às vezes pode até demorar, porque tem hora que eles abrem umas caixinhas, 200, 300, eu peço para os alunos, vocês têm paciência, porque eu acho deselegante. Você fez uma pergunta para mim, eu estou ali aberto para te responder. Aí você manda pergunta, eu não vou te responder, né? É chato. Então eu tento ao máximo aí, na roça a gente deita cedo, mas de vez em quando 11 horas, meia-noite para responder. Mas a gente vai tentando, né? E a gente vai trabalhando. Então acho que uma coisa importante é atender o seu público, entendeu? A pessoa está ali querendo saber, vão responder. E a maioria, eu conheço vários colegas que mexem, não. Eles escolhem lá 10, 15, o que for, respondem. Eu não. Pode até demorar, mas que eu vou responder, eu respondo. E é essa conexão que você cria. Isso que faz o pessoal ter mais confiança em você e escolher comprar o seu curso ao invés do outro fulano. Né? E outra coisa, por exemplo, as minhas lives também.
eu sou assim, respondendo na hora. Eu não tenho que escolher pergunta. Mas você não tem medo de uma hora que você não sabe responder? Não, mas se eu não souber, graças a Deus eu dei conta de responder todas. Mas se eu não souber, eu pesquiso e respondo depois. Não é vergonha para ninguém não saber um assunto, né? Mas, então as minhas lives são assim, vai mandando, eu vou responder. Quem passou uma perda danada comigo foi a Manu. Por quê? Ela fez uma live comigo, né? E antes ela até falou, Paulo, eu vou te mandar as perguntas. Eu falei, não, Manu, as perguntas é o que eles vão fazer na hora. Eu falei, você vai responder? Eu falei, eu vou, mas todo mundo que eu faço pede para mandar. Eu falei, não, eu é na hora. Só que aí choveu de perguntas, foi um número muito grande. Horas de live. E ela não estava dando conta, e eu ainda apertei ela. Eu falei assim, gente, eu tô resolvendo. Se a pergunta não vier, Manu, não tá dando conta. Porque, por exemplo, já a minha equipe, eles já acostumaram. A Tarsila, por exemplo, ela já vai anotando, fica uma pessoa só no chat anotando e agrupa as perguntas do mesmo assunto. Então, às vezes vem aquela, às vezes eu respondo uma, naquilo eu já respondo ali umas 10, né, que é o mesmo assunto. Sim. Então o negócio corre muito bem, sabe? Isso é bom. E é sempre bom ter uma equipe ali do lado pra te ajudar, né? Não, sozinho, eu aqui, meu filho, mal eu dava montado no meu cavalo. Ô Paulo, você tem um cavalo preferido? Ou você... Nossa, cavalo é uma coisa muito interessante. Vamos falar aqui como é que funcionava o cavalo antigamente, né? Sim. Um homem é um homem de, no máximo, na sua vida, 3 cavalos. Olha pra você ver coisa interessante. Antigamente era assim, você pega do meu pai, do meu avô, vamos supor, eu aí com 12, 13 anos, aí meu pai me dava um cavalo, tá? Esse cavalo, ele ia viver comigo aí de 15 anos, por aí, ou até 20 anos, você trabalha com um cavalo. Então, se eu tinha 13 e ganhei um cavalo, se ele ficou 20, aos 33, entendeu? Aí eu pego um outro cavalo. Sim. Nesse intervalo já começa a mexer com o outro. Dos 33, se eu ficar mais um intervalo de 15 para 20, eu vou praticamente para 50. Aí eu pego o outro, no máximo até 70. Por isso que eu te falo, o ser humano, o certo seria ter 3 cavalos na vida dele. Tá? Hoje a gente acelerou a vida em tudo, né? No computador e tudo. Hoje você vê, o criador, o cara tem 200 cavalos e acha que apaixona pelos 200, né? Mas não, a paixão mesmo são por poucos cavalos, né? Eu, por exemplo, nessa vida toda minha aí de quantos anos mexendo, eu conto nos dedos os bons cavalos mesmo que a gente mexe, tá? Porque cavalo é uma coisa, tem uns que são mais inteligentes, outros, sabe? É diferente cada animal um do outro, tá? Então tem cavalos que são especiais mesmo na vida da gente, né? Eu, às vezes, passou muito pela minha mão, muito cavalo, e não deu tempo de eu conviver. Às vezes eu treinei ele 1 ano, 2 anos, a hora que você começa a falar, não, que eu vou... Aí ou você vende, ou às vezes era o cavalo de outra pessoa que você está treinando, ele vai embora, né? Então isso aí faz uma falta na gente, né? Mas eu tive alguns cavalos, eu tive um cavalo, por exemplo, que eu mexi logo que eu estava assim, voltei mais para esse lado, né, de treinamento, um cavalo chamado Apolo. Esse cavalo eu não descobri o outro ainda, com a inteligência dele, é um cavalo diferente, né? É um cavalo para você ver que eu, por exemplo, amarrava, eu chegava lá na minha fazenda, amarrava ele lá no gado de uma árvore lá para ir tomar um café, tudo. Eu lembro, meu menino estava engatinhando ainda, ele saiu engatinhando e foi caminhando para o lado do cavalo. Minha mulher, eu falei, deixa quieto. Ele chegou, segurou na mão do cavalo, levantou o cavalo, olhava, chegava, para você ver a confiança que eu tinha nesse cavalo, né? Meu menino com 4, 5 anos já saía no pasto, ele montado nele, no garanhão, eu montado no outro cavalo. Aí às vezes ia passar num pasto que tinha égua, né? Aí o cavalo começava, que trem, mas eu sei com a rédea ele ia educadamente, é só relinchar. E meu menino falava, eu chamava, Apolo, aquilo não é égua não, aquilo é cavalo. Aí eu passava direto, papai, enganei ele, né? Mas era a educação do cavalo, né? Era um cavalo que você parava do lado de uma égua, como se fosse ele ficava quietinho, não tinha que ter de relinchar, ele sabia a hora de cobrir, a hora de trabalhar. Você entrava com ele dentro de uma pista e ele transformava, né? Sabia que ali ele tinha que mostrar algum trabalho, né? Era um cavalo que eu competi, por exemplo, ele em prova de tambor, eu ganhei de muito quarto de milha com ele. Pra você ver, ele era um manga larga machador, tinha um potencial, mexer com boi, apartar, ele apartava assim, você
Então tem animal que é diferente, né? Ô Paulo, você lembra dos 3 cavalos? Bom, nome de cavalo? Eu sou... O Apolo. Eu gosto do Apolo. De cavalos meus? Bom e inteligente. Esse Apolo, né? Tem um que tá vivo ainda, ele nem é meu, não. É de um sócio meu, né? Mas ele fica às vezes na casa do sócio, depois vai lá para casa, chama Professor. Né? Ele chama Magazine Professor, né? E é filho de um cavalo famosíssimo, aquele Nobre de Santa Lúcia, né? E é um cavalo também inteligentíssimo, um cavalo de uma capacidade que, né? Tive égua também muito interessante, né? Tive uma égua chamada Aliança, era uma égua inteligentíssima também, né? De égua boa, boa de produção, é umas coisas. Eu acho o nome de cavalo sensacional. E os meus lá, até, eu puxo muito para esse nome mais de roça, porque às vezes eu vejo aí em exposição, coloco os nomes todos, né? O meu, eu volto muito para esse lado de roça. Às vezes a Tarsila, quando eu estou dando nome para os esposos, eu falo, mas que nome é esse? Aí eu ponho brinquedo, igual a gente chamava na roça, né? Furacão, aqueles nomes assim. Eu gosto muito de ir para esse lado. Acho legal. Ô Paulo, e uma coisa diferente que tem no seu curso, né, voltando nisso, é a questão da consultoria para os seus alunos. Como é que funciona? A gente tem uma consultoria constante, né? Eu tenho um número de WhatsApp para eles. Hoje mesmo a Tarcísio já me mandou que chegar lá eu tenho que responder. Né? Aí eles mandam, às vezes, vídeo, o que for, pergunta, e eu vou respondendo para eles e orientando. Né? Às vezes é um problema que eles têm com o cavalo e tal, eu oriento. Então tem essa consultoria constante. E tem também umas aulas, né? A cada 2 meses a gente faz uma aula ao vivo. Né? Aí os alunos entram, participam, essa aula fica depois gravada para eles, né? Da mesma forma, apresentam, fazem perguntas, dúvidas, né? Então são as duas maneiras que eu trabalho. É muito legal, e é um diferencial que você tá dando pro seu aluno ali, né? Tá sempre se mostrando ali pronto para tirar as dúvidas e querer ensinar realmente, não só vende o curso, pronto, você se vira. Porque é o que eu te falei, eu espelho muito em mim, né? Porque eu faço muito curso e principalmente quando você está começando. Aí a ânsia sua é grande demais, né? Você chega, eu vou fazer um curso aqui, eu quero aprender como encher esse copo de água, né? E eu fico, mas até que ponto vai derramar, né? Como é que é isso? Eu chego aqui cheio de expectativa, né? Então, eu vou te explicar, vira a jarra aqui, vai e tal. Mas aí depois em casa eu começo a virar a jarra minha até a boca muito grande, aí derramo muita água, porque eu faço, como é que é isso, né? Aí eu fico na dúvida, falo, gente, o Paulo não explicou quando a boca for grande, quando o copo for pequeno, né? Aí vem esse apoio do aluno perguntar, aí ele me liga, Paulo, o copo, não, mas você está querendo botar 1 litro num copo de 200 ml, não cabe e tal, e aí você explica. Então isso é a importância da assistência para a pessoa, né? Porque o cavalo é muito feio de detalhe, tá? E cavalo não tem, assim, vamos falar, receita de bolo, né? Você tem a técnica, a forma de mexer, tá? Você tem que ter uma coisa muito difícil você ensinar para as pessoas, que é sensibilidade, tá? E cavalo você tem que ter muita sensibilidade, né? Nós já temos uma cultura muito aí da pancadaria, porque o cavalo é um bicho forte, ele é uma montanha de músculo, né? É uma montanha de músculo, então você acha que você tem que resolver com ele também na força, e não é. Não é. Sabe uma percepção que eu tenho do cavalo? Que é um animal que conversa pelo olhar. Ele, assim, pelo que eu já convivi, o pouco que eu já convivi com o cavalo, ele demonstra muito o que ele sente ali no olhar. Se ele tá triste, você vai ver no olhar dele. Se ele tá ali confiante, você vai ver também. Ele expressa muito, né? O cavalo ele tem a parte de expressão, até para você ver como é que é uma coisa interessante. O porco é um dos bichos mais inteligentes que tem, mais inteligente que o cachorro. Você vê que nos Estados Unidos, por exemplo, muita gente cria porco até dentro de casa. Agora, por que o porco não é tão difundido com essa inteligência? Por que você não cria como um pet? O porco não tem expressão. Você olha, como diz, a cara de um porco ali, você só vai ver ele gritar, que ele tem uma dor, mas você não vê a expressão. Um cachorro, você vê tristeza, você vê alegria na cara dele, que é a carinha de dó, que tem, você entendeu? Exatamente. Né? Então, quando o animal tem essa expressão, cativa a gente mais e fica mais fácil você comunicar com ele. Né? E o cavalo tem muito disso, né? E o cavalo é muito interessante porque ele aprende pelo alívio.
e não pela pressão. Você entendeu? O cavalo, na hora que ele faz uma coisa certa, você alivia ele. Tá? Aí ele começa a entender, fala, opa, é aqui que eu vou. É toda hora ele vai procurar fazer a coisa para você mais rápido, para ele ter o alívio mais rápido. Você entendeu? Dele não ser incomodado. Aí eu quero que ele vira para cá, eu peguei. Se ele não virou, eu mantenho aquela pressão, vou falar ali, segurando. Aí ele fica ali. Ele mexeu meio centímetro, eu solto na hora. Você vai ver que após que você pegar, ele já vai falar, eu fui, o Paulo aliviou. Aí ele vai atrás daquele alívio, entendeu? Então o cavalo, e ele é de uma, como eu falei, é montanha de músculo, mas você começa a mexer com o cavalo assim, ó, com a ponta do dedo. Você mexeu com ele e vai dando um alívio nos pontos certos, que o cavalo fica levinho, não precisa dessas ignorâncias, garra em boca, puxada, soco, não tem nada disso. Isso aí é ignorância pura. Aí você vai só complicando o problema com o seu cavalo. E quanto mais inteligente o cavalo, se você trabalhar errado com ele com força, mais problemas você tem. Esses cavalos que depois começam a atacar, a morder, porque o cavalo não tem esse instinto. Eu conheci raríssimos na minha vida que realmente são violentos, porque tem uns cavalos doidos mesmo, né? Mas são raros, tá? E mesmo esses dois, se você for mexendo com jeito, você resolve ele, tá? Agora, os cavalos inteligentes, se você mexer errado, entrar com pancadaria, né, você pode esperar que um dia você vai ter problema. Você vai ter problema. Vamos fazer um bate-bola? Vamos. A gente vai fazer um quadro que a gente tem aqui agora. A gente vai falar uma coisa. Você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. Tá. Vamos lá, meu amor, pode começar. Um livro. Me apertou. Os livros de Guimarães Rosa. Eu adoro, né? Excelente. Excelente. Uma frase. Frase, trabalho. A frase. Bota uma palavra. Trabalho. Eu acho Trabalho. que Eu ia perguntar o cavalo, mas já falou do Apolo, né? Mas uma raça. Manga Larga Machado. Manga Larga Machado. E aí, já que você falou Manga Larga Machado, eu vou te perguntar o que você vai achar. Batida ou picada? Ixi. Ou não tem como? Não. Qualquer uma das duas boas. Qualquer uma das duas? Boa. Porque pode sair um pouquinho do bate-bola, claro. Só pra você entender. O cavalo bom, antigamente, macho, porque hoje o nosso cavalo, vamos dizer assim, ele foi para a mão do empresário. Tá? Exatamente. Então, vamos falar assim, o empresário não entende tanto do cavalo. Então ele pegou vários rótulos aí, várias coisas, e vão trabalhando em cima daquilo. O cavalo, quando ele estava na mão do fazendeiro, que o cara que usa o cavalo, então ele sabe realmente o que é um cavalo bom, por que a gente precisa de inteligência, por que a gente precisa de rusticidade, né? Esse trem todo. O cavalo bom antigamente, que valia dinheiro, que era o cavalo bom de sela, era aquele que quando você estava andando na estrada, você ia viajar, aí você bambeava a rédea dele, ele andava de batido. Ok? Você ia com a rédea bamba, que aí você fazia um cigarro, aqui o pito, ia conversando com um colega, você ia relaxado, o cavalo já ia, pra que a marcha batida. Tá? Aí você ia chegando perto de um povoado. Aí tinha mais gente, ou então tinha umas mulheres bonitas, você queria mostrar seu cavalo, você firmava a rédea, encostava a perna, reunia ele entrava na picada. Aí você atravessava a cidade, o cavalo batendo os cascos ali, o povo vinha, as mulheres vinham pra janela pra ver, deixava até o feijão queimar lá. Então, esse cavalo era o cavalo que valia, ele dava tanta picada quanto a batida. E hoje é separado. Hoje é totalmente separado, tá? E por isso que eu tô te falando. Você parece o cavalo que faz a picada ou não faz a batida? Por quê? Porque a batida nossa durante o período ela ficou mais diagonalizada, ok? Hoje, por exemplo, tem uma briga danada que quase ninguém usa o termo, é a marcha de centro. Tá? O cavalo, porque a marcha de centro era a batida antigamente, essa que era a marcha do viajeiro, que era de você viajar. O cavalo, ele não desgasta, porque o picado, você segurando, o cavalo faz um excesso de movimento, ele vai desgastar mais do que... Então a gente só fazia esse excesso de movimento quando a gente queria aparecer, entendeu? Então, quando você tem um cavalo de batida boa ou picada boa, eles são excelentes. O que eu não gosto é a batida muito durona, muito diagonal, e a picada muito lateral, muita revoladeira também, que não dá. Agora, sendo bom de batida e de picada, são dois excelentes cavalos para você mexer. Né? E a comodidade muda ou não? Não, muda da seguinte forma, por exemplo, os dois de qualidade são muito macios, né? Muito macios mesmo.
Agora, quando você tem o mais diagonal na batida e o mais lateral na picada, aí, por exemplo, para um leigo, ele vai preferir o mais lateral, porque ele fica mais macio, tá? Então, você vai andar aqui numa curta distância, lugar plano, você acha que é uma delícia, vai conseguir rebolando aqui, é uma delícia, tá? Agora, se você pegar qualquer peão que monta no cavalo o dia inteiro e falar assim, ó, eu tenho 2 cavalos, eu tenho um aqui que chega a rebolar de macio, agora eu tenho outro aqui mais firme um pouco. Você vai ter que montar às 5 horas da manhã, para 11 horas, almoçar, meio-dia e meio, você monta de novo e desarreia assim. Qual que você quer? Fala, eu quero duro. Aí você fala, mas que diabo é esse? O outro é macio, mas esse macio, ó, que você começa a subir, descer morro. O que eu te falei? Nas descidas, o cavalo lateraliza, tá? Esse que já é lateral no plano, pega a descida que ele vira assim, ó. Aí, meu filho, sua coluna, no final do dia, você não aguenta de dor na coluna. Mas pra você ver que coisa interessante. Porque a coluna nossa ela é feita para sustentar movimento nesse sentido. De torção, ela não é projetada para isso. Então, a confusão aí da picada, por exemplo, o leigo que monta pouco, esse cavalo macio, rebolador, eles acham uma maravilha, sabe? Agora, a pessoa que monta o dia inteiro, não quer, não. Isso. Prefere até, se tiver que escolher, ele vai no mais duro, mas não anda naquele... Eu acho muito legal essa história de que era junto e como você separava. Né? Porque, por exemplo, eu, Paulo, eu considero muito a picada muito de equitação. Entendeu? Você monta... Por causa da pressão, o cavalo entra nessa picada. Porque a marcha é sistema neurológico, é sistema nervoso. Muita gente... por isso vocês estão falando hoje que o cavalo de picada está ficando com a morfologia muito parecida com o de batida, né? Porque a morfologia não interfere em nada o cavalo marchar. Ele vai melhorar a marcha, vai possibilitar o cavalo a ter um movimento melhor, tá? Agora, a marcha é neurológica, é controle motor, tá? Então, o cavalo ele faz a batida, que ela é um pouco mais relaxada. O cavalo faz a picada, que ela é uma frequência um pouco maior, entendeu? Então, é parte motora. Igual, por exemplo, como é que chega a brincadeira que a mulher fala assim? A doleta, que é isso? Sim, a doleta. Né? A doleta. Aí vocês começam na velocidade devagarzinho, depois vai acelerando, não é? Aí tem gente que não descoordena. Por isso que o diagrama do passo de um cavalo de trote é o mesmo diagrama do de marcha, ok? Então, a passada completa ele vai dar 4 triplos apoios, 2 diagonais, né, e 2 laterais. Tanto o cavalo de trote quanto o de marcha. Eles vão andando. Aí você vai acelerando esse passo, vai acelerando, aí vai chegar num limite dessa doleta aí, que o cavalo de trote, a hora que ele chegar nesse limite, ele vai pro trote. Ele só vai pular em diagonal, fazer aquele X, pá. O cavalo de marcha já tem uma coordenação motora diferente. Ele vai continuar esse passo acelerado. Aí ele continua, até numa velocidade, ele continua fazendo os 4 triplos apoios, os 2 diagonais, os 2 laterais. Entendeu? Então é coordenação motora. Sim. Entendeu? Por isso que é provado que acima de 14 km por hora os cavalos começam a perder a marcha. Porque aí a velocidade é tão grande que ele não consegue essa coordenação. Ele vai para o diagonal igual o de trote também. Entendeu? Então, quer dizer, a qualidade de marcha, quando ela é boa, boa mesmo. Porque o problema é que tem um punhado de cavalo que fala de picada aí que é quase andadura. E outros que falam que é de batida é quase um trote. Tá? Então a definição minha assim, as duas marchas para mim são excelentes. Eu não, se me der um bom de cá e um bom de cá, eu trabalho com os dois satisfeitos. Ô Paulo, e que dica que você dá para quem quer começar a empreender no ramo equino? Sei lá, quem quer ter um aras, uma fazenda... Então um cavalo, criar seu próprio cavalo também, né? É procurar ter conhecimento. Okay? Isso é o mais importante. Se você mexer com uma coisa que você não conhece, está fadada a ter erro, a ter problemas, né? Então, a maioria das pessoas que eu vejo mexendo com cavalo, falta o conhecimento para elas. Ah, dinheiro. Não, muita gente tem dinheiro para comprar excelentes cavalos, para construir áreas de muita qualidade, né? Contratar até mão de obra, que tem tudo. Então não é o dinheiro que vai ser, né? O maior entrave que eu acho é o conhecimento, tá?
Porque sem conhecimento não adianta você contratar uma mão de obra, porque você não vai saber se aquela mão de obra está fazendo o trabalho correto. Tá? Não adianta você ter dinheiro para construir estruturas, você não sabe se aquela estrutura é condizente, se ela está feita corretamente para atender ao seu cavalo. Sim. Tá? Se você vai mexer, vou formar pastagem, você tem que conhecer do cavalo para você saber como é que ele se alimenta. Então, quer dizer, você tem que conhecer o animal. Tá? Se você não conhecer, né, você não vai ter sucesso. Nem que seja para criar, ou que seja para montar cavalo para passear, né? Porque é um ser vivo, ele tem vontade própria, né? Ele tem as necessidades dele. Então você tem que conhecer aquele ser, né? Para você tirar o melhor proveito, você conviver com ele da melhor maneira. Então, conhecer, procurar estudar, aprender as coisas, porque senão não dá certo, não. Não, não. Excelente. A conversa foi excelente. Várias histórias. Muita história boa, muita prosa. E aí? O Paulo é tão bom que tava falando aqui em off, o pessoal da onde? Portugal mandou um áudio pedindo para ele ajudar ele a domar um dromedário. Olha pra você ver. Vou ter que ir pro deserto. Mas é interessante, o dromedário, você está falando aqui, o dromedário ele anda de andadura, ele anda de passo lateral, aí, ó. Na areia lá. Então meio passo já tem, ele já sabe como é que é o andamento dele. Bom, mas muito isso, legal. Muita história, né, amor? Muita história, muita coisa boa. Muito obrigada, Paulo, foi uma honra te receber, conversar, ensinar pro pessoal, né? Até um assunto que acho que ninguém nunca falou, nada semelhante aqui no podcast. Eu que agradeço vocês, né? Abrir a porta da casa de vocês e me receber, né? Com esse carinho todo, essa simpatia suas, né? E eu agradeço, estou às ordens, né? Eu acho que, assim, a gente tem conhecimento, né? Tá acumulando ainda, porque cavalo eu falo assim, a gente nasce sem saber nada e morre aprendendo ainda, tá? Então, quer dizer, eu já acumulei alguma coisa. E eu acho que só é válido a gente transmitir, tá? Ok? Conhecimento você tem que compartilhar, né? Então eu tenho o máximo de prazer, né, de compartilhar esse conhecimento meu aí a respeito de cavalo. E estou aberto aí para a hora que vocês precisarem, a hora que quiser, isso é um prazer. Tá? Excelente. Ainda mais um papo agradável desse. Com certeza. E onde que as pessoas te encontram nas redes sociais? E me encontra aí no Instagram, né? É o Paulo Roberto _Ribeiro 58, né? Tem o meu Instagram, tem no Facebook também, no TikTok também. Gente! Tá? Vou deixar as redes sociais aí. Nós estamos espalhados no YouTube também. Agora, vão me encontra nas exposições, nos cursos, né? E pela rua, vai encontrando, né? Porque essa turma do marketing aí me julgou pro marketing. Por mim, eu estaria quietinho na roça, mexendo com meus cavalos, né? Vocês têm que agradecer a Tarsila aí, por ter me julgado aí no mundo aí. Com certeza. Esse mundo virtual, esses eletrônicos aí, essa coisa toda, não é muito, como diz o meu prato, né, o meu meio. E eles me cutucaram aí e a gente tá aí, né, podendo compartilhar um pouco desse conhecimento. Com certeza. Vem cá, Tarsila, pra você aparecer também. Ficou aqui nos bastidores, ficou ajudando a gente aqui, que alinhou tudo pra esse podcast acontecer também. No bastidor tem que ir alinhando o Paulo para poder engrenar, né? Ele manda os reels, a gente tem que editar. Né? Porque o Rafa também edita aí muita coisa. Exatamente. Aí tem que editar para rodar. Excelente. Ele entrega o produto bruto e eu vou lapidando. Vai lapidando. E onde as pessoas te encontram? Também no Instagram. No do Paulo eu tô lá direto aparecendo, né? Mas tem o meu também, né? Tarsila Guerra. Pode, a gente vai deixar aqui também. Tarsila Guerra Mafra, _Psi. Excelente, muito obrigada, Tarsila. Obrigado, gente. Tchau. Meu amor, e onde as pessoas te encontram? @RafaPrato7, Rafa com PH. Vocês me encontram no @MarioNegrais, também no Instagram do podcast, @somente podcast. Nós estamos aqui toda quarta, 6 da manhã no Spotify, todas as plataformas de áudio, e toda quarta, meio-dia no YouTube. Muito obrigada e até a próxima!